Olá, meus irmãos, graça e paz de Jesus, espero que vocês estejam bem. Estamos agora dando início novamente aqui à nossa aula no curso de História da Igreja, aqui da Igreja Presbiteriana de Rio do Sul. Essa aula não está sendo gravada ao vivo em decorrência de alguns problemas técnicos. Infelizmente, as últimas aulas nós tivemos alguns problemas, inclusive tendo que interromper a aula no meio do caminho ali. E até a gente ajustar aqui, nós vamos então gravar e disponibilizar o vídeo no mesmo horário, né, às 19 horas e 30 minutos, todas as quartas-feiras. Muito bem, então, nós vamos orar e dar início então a essa aula, a qual nós esperamos ser uma bênção para as nossas vidas. Bondoso Deus, eterno Pai, em Cristo Jesus, diante do Senhor nos colocamos com o perdão dos nossos pecados, suplicando as tuas bênçãos, suplicando o teu favor, agradecendo ao Pai a oportunidade de poder chegar até aqueles, ó Pai, que nós às vezes nem imaginamos que poderíamos chegar por meio dessa plataforma digital, por meio dessa videoaula, Senhor Deus. Em nome de Cristo Jesus, continua abençoando a sua igreja espalhada pela face da terra, a tua igreja aqui em Rio do Sul, todos os trabalhos que temos desempenhados, ó Pai, com o propósito de honrar e glorificar o teu santo nome. Diante do Senhor colocamos os nossos enfermos, irmãos e irmãs que estão enfermos, que carecem, ó Pai, da sua bondosa misericórdia derramada sobre suas vidas, trazendo cura, Pai. Em nome de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Muito bem, então, nós estamos aqui ainda nessa parte 4, né? Que é a parte onde estamos trabalhando a questão da reforma protestante. Então, já vimos algumas partes aqui, começando inclusive com o estudo de Atos dos Apóstolos por cerca de 2 anos, e a história da igreja a gente está avançando um pouco mais rápido nessa dinâmica, trazendo muito mais assim algumas questões mais simples, não entrando, né, necessariamente em pontos mais complexos. Quando assim tivermos a oportunidade de fazermos as aulas presenciais novamente, nós poderemos retomar alguns pontos importantes da história da igreja. Então, nós vamos falar agora especificamente do período da reforma, né? Isso porque nós falamos sobre os precursores da reforma, alguns nomes ali como John Hus, João Savonarola, John Wycliffe, entre outros que nós mencionamos, que prepararam o caminho para a reforma protestante. Falamos inclusive da rainha Elizabeth, ou rainha Isabel da Espanha, que dentro da Igreja Católica promoveu também uma reforma, porque ela percebia, entendia que havia muitas coisas erradas que precisavam ser consertadas. Hoje, então, nós chegamos agora na parte específica da reforma, e um dos primeiros pontos aqui que precisamos levar em consideração como sendo o ápice ali da crise foram as indulgências. As indulgências foram então o ápice da crise que desencadeou então o processo da reforma. Nós vimos que outras pessoas piedosas, tempos atrás, tempos antes de Lutero, elas tentaram promover algum tipo de reforma, mas elas foram sufocadas, foram presas, foram queimadas vivas, como é o caso de John Hus. E aí nós chegamos agora no século XVI com esse problema das indulgências. A venda, então, das indulgências que Lutero atacou, ela foi autorizada pelo Papa Leão X. E nessa venda de indulgência, estavam envolvidos ali interesses econômicos e políticos validados pelo sistema religioso da época. Esse foi o grande problema. Indulgência nada mais é do que a compra de perdão, seja para você ou para um parente que já morreu. Perceba então o absurdo que era essa situação. Você ter a possibilidade de comprar o perdão
ou de diminuir a pena de um parente no purgatório através do dinheiro. E um nome muito importante envolvido com a venda das indulgências era esse cara aqui, Johann ou João Tetzel, né? A famosa frase atribuída a ele: assim que a moeda tilinga no cofre, a alma salta do purgatório. Então, quem se encarregou da venda das indulgências ali na atual Alemanha foi esse frei dominicano João Tetzel, ou Johann Tetzel, né? Ele era conhecido como um homem sem escrúpulos e que tinha inúmeras afirmações contraditórias, principalmente a partir da perspectiva bíblica, né? Ele dizia que a indulgência ela tinha capacidade de deixar a pessoa mais limpa do que quando a pessoa saía do batismo, mais limpa do que Adão antes da queda. Então são algumas frases que são atribuídas a ele e que ele proferia como forma de vender as indulgências. Então ele caminhava, né, ao longo ali do Império, né, nas terras do Império, autorizado pelo Papa a cobrar essas indulgências, a vender essas indulgências, ou seja, a vender o perdão de pecados. Obviamente que ao fazer isso, ele está diminuindo completamente a obra de Cristo. A obra de Cristo deixa de ser suficiente, porque, segundo a Bíblia, o que perdoa os nossos pecados é o sangue de Cristo. Não há dinheiro nesse mundo que pode comprar, né, a salvação, que pode nos limpar da sujeira que é o pecado. Por quê? Porque o que pode fazer isso é o sacrifício perfeito de Jesus Cristo, o nosso Senhor. No entanto, esse frei dominicano João Tetzel, ele tinha essas frases como forma de frases de efeito, como qualquer um vendedor acaba utilizando para fazer com que as pessoas comprassem aí o seu produto. Se você já assistiu, se você não assistiu, eu recomendo assistir o filme de Lutero. Tem alguns episódios interessantes ali nesse filme, algumas passagens que mostram ali esse João Tetzel vendendo essas indulgências. E isso, naturalmente, para Lutero foi algo inadmissível, né? Aí nós entramos agora especificamente nesse que é um dos principais nomes da Reforma Protestante, se não talvez, né, ali um dos mais importantes, né, se não o mais importante. Lutero, alguns vão falar de Reforma Luterana, mas a Reforma Protestante, obviamente, nós vamos ver que é um movimento bem mais amplo do que só de Martinho Lutero, até porque, como nós já vimos, outros antes dele tentaram fazer aquilo que ele conseguiu fazer, mas porque ele tinha ali também o apoio do Estado, né, ou parte do Estado. Martinho Lutero, ele era um frei, um padre católico, né, agustiniano, da ordem dos agustinianos. A sua vida antes ali da conversão, ele tem uma experiência ali de quase morte, e ele faz uma promessa ali para uma santa e vai se dedicar a sua vida ao mosteiro, né, à vida eclesiástica. E depois acontece dele ter um encontro com o Senhor, né, a partir da leitura da palavra de Deus, e aí ele passa a ser agora o reformador Martinho Lutero. Então ele era um monge agustiniano. Isso aqui é importante porque a reforma não foi feita por pessoas de fora da Igreja Católica. A reforma foi feita por pessoas que estavam dentro da Igreja Católica. Na verdade, nem existia a possibilidade de você estar de fora, né, porque a Igreja abarcava tudo. Então, a reforma ela acontece de dentro para fora. Ele era um monge agustiniano, ele era um professor de teologia na Universidade de Wittenberg, ali na Alemanha. Vivia uma vida de austeridade, que era comum das pessoas do seu tempo, com jejuns, flagelos, confissões infinitas e o medo e a culpa.
que era comum naquele contexto. Então, a espiritualidade naquele contexto gerava, de certa forma, uma ansiedade, uma insatisfação, porque a pessoa nunca se sentia, nunca entendia que era salvo, sempre achava que precisava fazer mais. Lutero não era diferente, vivia essa vida de flagelos, jejum. Quando a gente fala de flagelos, é a pessoa ah, se autoflagelar, né? Promover dor a si mesmo como forma de tentar mortificar a carne. Obviamente que isso não vai acontecer. O que vai acontecer é só mortificar a carne física, mas a natureza carnal, isso não vai acontecer por meio de dor, né? Isso acontece por meio também do sacrifício de Jesus. Lutero dizia o seguinte: eu era um monge irrepreensível, e se alguém pudesse alcançar o céu pela vida monástica, eu o teria feito. Por quê? Porque ele se dedicava a todas as tarefas que havia ali no contexto do mosteiro, como forma de obter a justificação pelas obras. Então, o grande ponto central da reforma é justamente isso. Você tinha ali, aquele contexto católico medieval, a ideia de que poderia ser justificado pelas suas próprias obras, ainda que fosse através da compra de indulgências. E Lutero tinha essa visão de que ele poderia conseguir. Então ele fazia o quê? Ele se dedicava ao trabalho, ao serviço, aos jejuns, a longas, intermináveis orações, confissões, mas ainda assim não se sentia perdoado. E então surge essa questão: como o homem pode ser justificado diante de Deus? Essa questão é muito importante porque ela vai ser respondida através da leitura da palavra de Deus. O justo viverá pela fé. Romanos capítulo 1, versículo 17. O justo não viverá pelas suas obras. O justo não viverá pelos sacrifícios. O justo viverá pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. Então essa pergunta: como o homem pode ser justificado diante de Deus? Só tem uma resposta: através do sacrifício de Jesus Cristo. Lutero, então, ele teve uma experiência da torre, né, conhecida como a experiência da torre. Eu vou ler alguns trechos aqui sobre a sua experiência, para você ter noção do que é que nós estamos falando aqui. Eu odiava essa expressão, a justiça de Deus, que eu aprendera segundo o uso e costume de todos os doutores, entendendo que se tratava da justiça pela qual Deus é justo e pune o pecador injusto. Então, a ideia que havia naquele contexto era de um Deus mau, Deus justo, né, mas que pune o pecador injusto. Então, a visão que eles tinham de Deus não era essa visão de graça, era muito mais uma visão de medo, de pavor, de terror. E ele continua dizendo: eu, embora vivesse irrepreensivelmente como monge, sentia-me culpado, sentia-me pecador diante de Deus, com a consciência muito inquieta, e não podia crer que o satisfizera por minhas obras. De fato, isso nunca iria acontecer. Por isso que gerava essa certa ansiedade. Aí ele continua dizendo: até que, meditando dia e noite, considerei a conexão das palavras. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então comecei a compreender que a justiça de Deus é aquela pela qual o justo vive pela dádiva de Deus, isto é, pela fé. E percebi que isso é o significado. A justiça de Deus é aquela pela qual Deus nos justifica pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Então me senti renascido e ter entrado pelos portões abertos do paraíso. Olha como que a leitura da palavra de Deus é libertadora. Eu me senti renascido, porque a percepção que ele teve, o sentimento que ele teve, é de que naquele momento os portões dos céus, do paraíso, haviam sido abertos, quando ele compreendeu que o justo viverá pela fé. Então, esse é o significado. A justiça de Deus é aquela
pela qual Deus nos justifica pela fé. Essa que é a justiça de Deus. Nada que possamos fazer, por melhor que seja, nenhum comportamento que possamos ter poderá nos trazer a salvação, essa justificação, a não ser essa justiça que vem pela fé no sacrifício de Jesus Cristo. E aí, o que Lutero fez? Lutero escreveu as suas 95 teses contra as indulgências e contra outras coisas que estavam sendo ensinadas de forma errada. Então, foi nesse ponto, 1517, que Lutero fixou suas famosas 95 teses na porta do castelo de Wittenberg. Essas teses elas foram escritas em latim, porque era a língua comum do universo acadêmico. Então, de um lado, as teses eram públicas porque estavam expostas, mas elas não eram populares, no sentido de que as pessoas comuns não liam, né? Quem lia o latim eram somente os acadêmicos, até porque Lutero tinha como objetivo falar com o meio acadêmico, né? Essas teses elas foram escritas em latim e elas funcionavam ali como um convite, um chamado para um debate, né? Ao mesmo tempo que essas teses também tinham um sentimento de indignação profunda, né, contra os exploradores que vinham de fora para ali, dentro do contexto da Alemanha. Então, por que Lutero pregou essas teses? Era a forma usual de chamar alguém para um debate, alguém no sentido ali eclesiástico, né, os doutores da igreja, os teólogos, os professores. Então, ele queria debater principalmente essa questão das indulgências. Eu vou ler algumas dessas teses e você pode me acompanhar. Diz assim, a tese de número 1. Quando nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo disse, arrependei-vos, quis que toda a vida dos fiéis fosse um arrependimento, né? Não somente em momentos específicos, mas o arrependimento é um chamado contínuo. A tese 4, o arrependimento interior não é nada senão produzir diversas mortificações da carne. Olha que interessante, o arrependimento interior, né? Por quê? Que esse arrependimento interior ele vai produzir diversas mortificações da carne. Porque, como eu disse, o fato de Lutero ter se flagelado, né, tentar infligir ali, impor algum tipo de dor na sua carne, não matava a natureza carnal, né? A mortificação é muito mais da natureza carnal, não necessariamente da carne física, né? Porque a nossa natureza carnal é o que nos leva a pecar, né? Sermos escravos da nossa própria carne. A tese 32, sobre indulgência e perdão, condenados serão certamente, juntamente com seus mestres, os que creem que por cartas de indulgência se tornam certos de sua salvação. Então, para Lutero, nessa tese, não somente os que vendiam, que ensinavam, mas também aqueles que compravam, eles seriam condenados, estavam passíveis de serem condenados. Tese 36. Qualquer cristão verdadeiramente arrependido tem direito à remissão plena da pena e da culpa, mesmo sem carta de indulgência. Perceba como ele vai direto à sua crítica, né, direto ao ponto. E 61. O Papa deve distribuir aos fiéis e não exigir deles os bens da igreja. Isso é o Evangelho, as virtudes e os dons da igreja. Então, isso era uma forma também de criticar essa ganância que havia por dinheiro por parte dos papas, permitindo assim que outras pessoas vendessem, né, comercializassem ali os bens espirituais por meio de bens temporais. Tem, né, na verdade, são 95 teses. Tem uma, por exemplo, que ele fala o seguinte: se o Papa tem poder para tirar a alma do purgatório, por que ele não faz isso de graça? É porque ele precisaria de dinheiro. Né? Então, era uma forma contraditória de ensinar a fé cristã. Né? Porque, só que como as pessoas não tinham o contato com a Bíblia Sagrada,
elas achavam que isso era certo, acabavam se vendendo, né, pelo dinheiro, pela a oportunidade de tirar sua alma do purgatório ou mesmo já de um parente. Vou tomando uma água aqui porque minha garganta não está boa. E aí nós chegamos na famosa dieta de Worms. Lutero, então, passou por um processo de excomunhão, Lutero foi questionado, foram debatidas as suas teses, foram divulgadas, propagadas, traduzidas. E aí Lutero, então, é convocado para essa dieta de Worms, com o imperador Carlos V. Lembra-se que nós falamos sobre ele quando estivemos falando na última aula da rainha Catarina de Aragão? Então esse é o Carlos V. Ele dá ali um salvo-conduto para Lutero, né, uma forma de proteger ele, e a forma de protegê-lo era com o objetivo que ele se retratasse. Né? Então ele estava ali diante do imperador, diante dos príncipes, diante dos delegados do Papa. Né? E ele era chamado ali a se retratar daquilo que ele havia escrito. Porque até então ele não apenas escreveu as suas 95 teses, mas também muitas outras coisas, fazendo críticas ao Papa, né, e aqueles que vendiam as indulgências. E aí, quando ele foi questionado, você vai se retratar, você vai queimar suas obras, Lutero respondeu com uma das frases mais impactantes da história da Igreja. Ele diz: a menos que eu seja convencido pelo testemunho das Escrituras ou por razões evidentes, pois não creio nem no Papa nem nos concílios sozinhos, já que muitas vezes erraram e se contradisseram, estou cativo à minha consciência e à palavra de Deus. Não posso e não quero retratar-me de coisa alguma, pois ir contra a consciência não é seguro nem correto. Aqui estou, não posso fazer outra coisa, que Deus me ajude. Amém. Olha que interessante, a minha consciência, estou cativo à minha consciência e à palavra de Deus. Então, segundo ele, não podia fazer nenhuma coisa nem outra, nem ir contra a sua consciência, nem contra a palavra de Deus. Ou seja, ele não se retrataria, né, não voltaria atrás daquela situação. Né, ele continuaria avante. E aqui é interessante que, uma vez que nós temos aqui nessa dieta de Worms, que é basicamente um julgamento ali, ele está diante do imperador Carlos V, está diante de príncipes e dos delegados papais. A ideia de o termo protestante ele vem dessa situação aqui. Por quê? Lutero bate o pé e fala que não vai se retratar. Só que junto com ele estão também os príncipes do império, especialmente ali da região da Alemanha, que também batem o pé, e aí eles vão fazer o quê? Eles vão protestar. Essa que é a ideia. A ideia, o conceito protestante vem daí. Eles vão protestar contra aquilo que estava sendo feito com Lutero. E esse homem aqui, o príncipe Frederico o Sábio, ele foi muito importante para a proteção de Lutero. Proteção e provisão, né, nos anos seguintes, quando ele então iria traduzir a Bíblia. Frederico o Sábio, apesar de ser um católico que colecionava inúmeras relíquias, ele então teve essa percepção de que Lutero estava fazendo a coisa certa e ele vai proteger Lutero. Então, ao proteger Lutero, ele vai esconder ele conhecido como refúgio em Wartburg, né? Nome alemão que a gente pouco sabe pronunciar, né? Então, esse é o castelo Wartburg, onde Lutero vai traduzir a Bíblia para o alemão. Então, o propósito dele era fazer com que a Bíblia estivesse na língua do povo. Para isso, ele precisava de sossego, tranquilidade, segurança, para poder se dedicar a essa obra de tradução, tanto o Antigo
Testamento que vem do hebraico, do aramaico, quanto o Novo que vem do grego. E aí, obviamente, depois Lutero se casou, a gente não vai entrar nesses pormenores, mas agora a gente já pode começar a pontuar os outros desdobramentos da reforma protestante, da reforma luterana, que foram conhecidos posteriormente como as 5 solas, né, da reforma protestante, que são lemas, né, que os reformadores cunharam, que até hoje nós cultivamos isso como uma identidade dos protestantes, né? Somente as escrituras, né? Sola Escritura, solus Christus, somente Cristo, sola fide, somente a fé, sola gratia, somente a graça, e soli Deo glória, somente a Deus. Então, esses 5 solas, eles estão ligados ao movimento reformado, né? Muito mais do que necessariamente ao movimento de Lutero. Lutero deu o start, fez uma excelente obra, mas as suas ideias vão se propagar, e como você tinha um ambiente contrário à leitura da palavra de Deus, em todo o Império, o Sacro Império Romano, em outros lugares também havia essa insatisfação, né? Como por exemplo na Suíça de Zwinglio, né? Zwinglio também contemporâneo de Lutero, ele tem algumas coisas, algumas questões semelhantes, outras nem tanto. Por exemplo, a reforma de Lutero ela acontece na Alemanha, a reforma de Zwinglio acontece na Suíça. O foco é a justificação pela fé em ambos, a autoridade das Sagradas Escrituras. Só que eles começam a divergir. Entre os próprios reformadores começa a surgir algumas divergências, como por exemplo a questão da ceia do Senhor. Para Zwinglio, a ceia acontecia e Cristo estaria de forma presente, mas simbolicamente, não literalmente como era na Igreja Católica, com a transubstanciação. Já Martinho Lutero, né, e os luteranos até hoje defendem a consubstanciação na ceia. Se a transubstanciação é a transformação da substância, a consubstanciação seria a presença de Cristo com os elementos que foram ali usados na ceia do Senhor. Então eles divergiram especialmente nesse ponto, né, e não chegaram a uma conclusão. Então estava havendo uma reforma na Suíça, uma reforma na Alemanha, mas Zwinglio, conhecido às vezes também como um pouco mais radical do que o próprio Lutero, vai acabar tendo um outro viés, não somente ele, mas a gente tem inclusive também uma ala radical da reforma, que são os anabatistas, né? Mas quem foi então Zwinglio? Ele negava o seguinte: toda prática sem base nas escrituras promovia, ele negava toda prática sem base nas escrituras. Então, a regra para ele é o seguinte: tem na Bíblia, beleza, se não tem, não pode. Então, essa era a regra. Outros reformadores fizeram diferente. Se a Bíblia não condena, então não tem problema. Zwinglio era, né, seguiu uma linha um pouco mais conhecida como radical, ou com um pouco mais de ênfase na literalidade da Bíblia. Então, ele promovia a remoção de imagens nas igrejas, lembrando que ele era um sacerdote católico também, a abolição da missa, de qualquer ideia de sacrifício eucarístico, a pregação expositiva da palavra como centro do culto e uma ênfase na moral pública. Então, isso aqui são algumas características do trabalho de Zwinglio, né, como um reformador. Ele dizia o seguinte: nada deve ser admitido na igreja que não esteja fundado na palavra de Deus. O Evangelho não conhece outra autoridade além da Escritura divina. Tudo que não se apoia nela deve ser rejeitado, por mais antigo que seja o costume. Então, Lutero começa a reforma na Alemanha com as 95 teses, há um conflito intenso, Lutero é excomungado, mas na Suíça você já tem também outras pessoas querendo
promover uma reforma. Vai haver divergências? Sim, mas elas vão se unir no princípio da justificação pela fé, das escrituras como regra de fé e prática, da glória somente a Deus, somente Jesus Cristo e somente a fé. E aí depois nós chegamos nesse grande personagem da Reforma também, que é João Calvino, conhecido também como o Reformador de Genebra. Mas nós vamos parar por aqui, não vamos estender mais, vamos manter as aulas um pouco mais curtas, para melhor logística aqui ao subir essas aulas para o YouTube, mas já deixo aqui para vocês aqui inicialmente aqui na próxima semana nós começamos a falar sobre João Calvino, né, que é também um outro reformador ou uma outra geração, né, de reformador. Uma outra geração porque Calvino nasce em 1509, em 1517 Lutero já está pregando as suas teses. Então, quando Lutero pregou as suas teses, Calvino era uma criança ainda. Então, Calvino ele é um reformador já de segunda geração, né? Então, no contexto de Lutero, você tem ali o Zwinglio. Posteriormente, você tem como substituto na Suíça João Calvino. Apesar de ser francês, a sua grande obra acontece ali na Suíça. Muito bem, então, nós vamos parar por aqui. Graças a Deus por esse tempo. E nós vamos orar mais uma vez. Senhor, nosso Deus, nosso Pai de bondade, obrigado em nome de Cristo Jesus pela reforma protestante. Obrigado porque o Senhor levantou homens e mulheres corajosos que não se curvaram diante do poder que a corrompida Igreja Católica tinha, ó Pai. Poder esse que envolvia a política, o Estado e todas as outras áreas da sociedade humana. Obrigado pela vida desses homens falhos, mas comprometidos com o Teu Evangelho, Senhor Deus. Oramos agradecidos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, então, caso tenha ficado com alguma dúvida, pode colocar nos comentários aqui embaixo, assim que possível a gente vai responder. Um grande abraço, Deus abençoe sua vida, até na próxima semana.